Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Olha só, estamos de lugar novo, estamos de vida nova, estúdio novo, estúdio caseiro novo aqui, tudo sendo ainda meio experimentalzinho, mas com umas ideias bem boas aqui pra gente poder aproveitar esse espaço, inclusive esse fundo que ainda estou aproveitando, né, que logo logo a gente vai meter um chroma key aqui, mas eu gostei dele aqui, eu tô olhando aqui pra baixo pra poder ver, achei interessante, achei que ficou bonitinho. Achei que ficou pimposo. Ficou o quê? Pimposo. Peço desculpas a vocês, estou em meio a uma mudança, uma coisa louca, e eu não achei nenhuma blusa bonitinha. Eu falei assim, vou de quê? Vou de super-herói, vou de Homem de Ferro, para poder ajudar vocês ali, né, na hora de conseguir alcançar a vida que vocês sempre sonharam, né? Ajudar vocês aí a alcançar o sonho, ajudar vocês a buscar para aquilo que vocês tanto se prepararam. Então hoje, o que nós fizemos? Uma seleção de algumas questões, se não me engano são 12 questões. De quem? 12 questões da nossa querida IBFC, e no final a gente vai falar um pouquinho sobre produção de texto, a gente fala um pouquinho sobre redação, sobre o processo de construção redacional, beleza? Então hoje a gente começa aqui ó, com revisão da SEMAD, Goiás, é isso aí galera, revisaço de português, com as partes que eu acho mais importantes e com coisas que a gente precisa conversar. O IBFC é uma banca bem interessante, o IBFC é uma banca bem bonitinha, vamos dizer assim, que constrói as coisas de uma forma, às vezes, problemática, mas e aí quem não é problemático nessa vida, né? Quando a gente está falando problemático no sentido mesmo de as bancas, elas têm ali suas idiosincrasias, as bancas têm ali suas características que precisam ser trabalhadas, mas isso é normal, isso é natural de acontecer. Então o que acontece aqui? A gente vai conversar sobre as últimas provas, né? Então são provas de 2022, 2023, já provas aplicadas durante esse ano de 2023, exatamente para a gente perceber um amadurecimento com relação a essa banca. Não vou negar para vocês que durante muito tempo me assustou, sempre me assusta quando eu penso que eu tenho que preparar vocês para uma banca como o IBFC, porque a minha experiência de preparação para essa banca não é das melhores, exatamente por entender que é uma banca que tenta variar demais o conteúdo cobrado dentro das questões e muitas vezes acaba se perdendo em alguns conteúdos que são desnecessários, conteúdos que não são aqueles que eu diria para vocês os mais importantes. Então, de uma forma ou de outra, o que acontece? A gente acaba tendo uma relação que é uma relação muito complicada com essa banca, mas eu venho notando no final, né, nos últimos concursos do ano passado, somados aos concursos que houve esse ano, um amadurecimento. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas informações, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas, e aí a gente começa com uma, sem dúvida nenhuma, das mais tensas construções que a gente vai encontrar aqui de conteúdo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha comigo aqui, ó. Então a gente parte para onde, ó? Analise a seguir as afirmativas a seguir em relação ao uso correto da crase. Então, o que ele quer? Quando você se depara com uma questão como essa, você precisa trabalhar com a ideia de que o objetivo é que você analise alternativas. Você então vai ter alternativas com a utilização incorreta ou não. Pode ser que as 4 estejam corretas, né? Não tem nenhuma alternativa ali que aponte para isso, então você já pressupõe a existência de um erro. Então a gente também conversa um pouquinho sobre essa construção, a gente conversa um pouquinho também sobre essa construção, digamos, de como fazer essa prova, de como se comportar com relação a essa prova, né? Com relação às provas de forma geral. Então a gente começa pensando o seguinte, olha só. A gente tem 4 alternativas, e aí você percebe que as alternativas são bem interessantes, né? Porque quando a gente olha para as alternativas aqui, ó, a gente vai perceber que as alternativas têm número 2, número 1, número 1, número 2 e número 1. Então, se a número 1 estiver errada, automaticamente você já vai saber que a número 2 está certa, né? Mas vamos ver o que a gente tem aqui, vamos pensar o que a gente vai ter. Então, olha só, ele realmente fez um gol a Pelé. Esse aqui é um pega. E é um pega bom, é um pega que inclusive eu gosto de colocar nas minhas questões, que é um pega que coloca uma crase diante de uma palavra masculina. E traz uma característica para essa utilização de crase que é obrigatória, então já estou adiantando para você que essa alternativa está correta, mas ela é uma utilização obrigatória diante de uma palavra masculina por conta de quê?
por conta de uma particularidade. Então temos uma das particularidades interessantes. Que particularidade é essa, Wagner? É a gente pensar o seguinte: antes dessa palavra Pelé, nós vamos inferir a existência da palavra moda. Ele fez um gol à moda Pelé. Então, quando ele diz ele fez um gol à moda Pelé, significa dizer, então, que a palavra que estará logo depois da crase é uma palavra feminina. Então, essa subentendida palavra moda gera aqui uma crase, na verdade, obrigatória. Então, eu já sei que a alternativa D não nos servirá como resposta para essa questão. Por quê? Exatamente porque ela não apresenta a construção, né? Ela não apresenta a construção da alternativa 1 como correta. Beleza. Vamos na 2, ó. Resolvi ir a pé até a padaria. Também está, ok? Também está correta. Por que que ela está correta também? Peraí, deixa eu só... A gente recalibrou aqui depois da última aula. Então, só para deixar aqui, ó, correta. Por quê? Antes de pé não haverá crase, por ser uma palavra masculina, o pé. E até é uma preposição. Então, a crase que nós colocaríamos nesta letrinha aqui, ó, é uma crase que seria uma crase facultativa. Aqui não tem, aqui pode ter, né? Então eu boto aqui entre parênteses exatamente para mostrar para vocês que é possível que se tenha essa crase se você quiser. Depois, essa é uma das crases facultativas mais utilizadas, né? Após a preposição até, pode-se colocar a crase no ar, beleza? Se não se colocar, a gente está admitindo que ali só tem um artigo, não temos a preposição nesse caso. Então, A e B estão corretas, beleza? Aí nós temos, ó, parabéns a você. Você é pronome de tratamento. Então, não vai ter crase. Não tem crase nesse pronome de tratamento. Você, né? Então, a gente tem ali um pronome de tratamento, que é um pronome de tratamento que é unissex. Por ser um pronome de tratamento unissex, você não coloca crase. Então, até aqui está correto. Vamos dar uma olhada nas nossas respostas, ó. Já não daria para ser... eu acabei engolindo a pancinha aqui, ó. Já não daria para ser a letra A. A gente já viu que não dá para ser a letra B. E não dá para ser a letra E. Então, isso aqui também a gente, às vezes, nem precisa ir até o final, né? Tem que ir até o final. Então, ó, questão C. Vamos ver o que está errado na frente nessa questão número 4 aqui, ó. Isso aqui, partir, é um verbo. Então, quando eu penso que partir... Oh, meu Deus, bora. Partir é um verbo, essa crase se torna uma crase proibitiva. Por quê? Se eu tenho um verbo somente com um A na frente, esse A vai ser a preposição sem o artigo. Certo? A gente vai imaginar o seguinte. Essas, então, por isso que está errado, que a gente vai de letra C de... C de casa, né? C de casinha, C de casa nova, muito bem. Então, por isso que a gente tem essa letra C aí. Deu para entender até aqui? Super tranquilo? Conseguiu perceber? Massa. Então, ali a gente tem crases que eram facultativas, crases que eram proibitivas e crases que eram obrigatórias. Fique muito atento sempre. Esse tipo de questão é um tipo de questão bastante próximo, né? Bastante... Como é que eu posso explicar? É um tipo de questão bastante interessante. Por quê? Porque você é obrigado a analisar as coisas, certo? O que mais? Vamos lá, ó. Novo guia ortográfico, novo acordo ortográfico. A nossa construção aqui vai ser a seguinte. A nossa construção vai ser a de que eu tenho, ó. De acordo com o novo acordo ortográfico, novo guia ortográfico, assinale a alternativa incorreta. O que eu gosto sempre de destacar para vocês? Há bancas que não fazem questão com alternativas incorretas. Por exemplo, o IADES não faz esse tipo de questão. O Sebrasp, quando faz as questões, é muito raro eles colocarem, porque, na verdade, a gente não quer a identificação necessariamente do erro como resposta, mas do acerto, né? Mas, de qualquer forma, eles vão lá e colocam.
O novo acordo tem que estar já firmado na cabeça de vocês, principalmente porque, além de ser utilizado nesse tipo de questão, né, além de ser utilizado em questões, o novo acordo também é utilizado na redação de vocês. Então, precisa estar ok na cabeça de vocês. Então, o que a gente vai perceber aqui? Vamos ler as alternativas? Vamos junto para as alternativas. Eu tenho o seguinte, ó. Alternativa letra A. Palavras terminadas em o e em, né? Então, a nossa noção é exatamente a noção de que, ó, o e em não levam acento como enjoo e creem, né? Então, essa alternativa aqui está correta. Não se utiliza mais a acentuação que a gente tinha em vou, creem, né? Vem, no sentido do verbo vir, né? Não do verbo ver, né? Que o do verbo ver mantém, eles vêm, né? Mas eles vêm no sentido de vir, não tem mais. Então, a gente vai percebendo que é necessário que você se lembre disso, porque além de ser cobrado na prova de vocês, como eu disse, vai ser cobrado de vocês na hora de questões de ortografia. Questões de ortografia são muito corriqueiras, questões de ortografia são muito comuns. Tudo bem? Deu para entender? Vamos para a próxima. Ó. Não há acento nos ditongos ei, oi, de ideia e heróico. Bem por aí mesmo, né? Então aqui, ó, não há acento nesses casos. O que acontece? A gente costuma dizer o seguinte, não mais se acentuam os ditongos ei e oi abertos das paroxítonas. Aquelas paroxítonas que são terminadas, elas mantêm. Aquelas paroxítonas que são terminadas, elas mantêm. Então, história vai continuar tendo, né? Então, a gente continua mantendo em algumas outras relações aí. Posso ir em frente? Vou em frente. Vamos lá, ó. As oxítonas levam acento. Chapéus e heróis. Perfeito. Porque lá em cima, na alternativa B, o que nós temos é exatamente uma relação de paroxítonas. Essa está correto. Aí eu tenho, ó, usa-se o trema... Opa, acabei voltando aqui. Usa-se o trema em tranquilo e aguentar. Não mais. Aqui está a nossa resposta. Aqui está a nossa respostinha correta, exatamente porque o trema só é utilizado em palavras de origem estrangeira, como Miller, milleriano, nesse tipo de questões. Nesse tipo de palavras, nós continuamos tendo a relação da entrada, né, no caso, do uso do trema. O trema não mais existe, tá? Por fim, vamos ver a última aqui, ó. Não há acento em para do verbo parar. Esse era aquele acento diferencial antigo, né? Chamado de acento diferencial, que tinha em para, tinha em pelo. Então, tá correto, essas não mantêm. Qual é o que mantém? A que você tem diferença morfêmica e diferença fonológica, como acontece em pode, ele pode vir ou ele pôde vir, mas não veio. Então, o pretérito mantém essa acentuação. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos em frente? Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Para mais uma questãozinha. Mais uma questão. O que a gente vai ter aqui nesse mais uma questãozinha? Temos exatamente uma questão de regência, né? Assim, então, o que vai acontecer? Temos uma questãozinha de regência. Essa questão de regência é uma questão de regência bem tranquila, porque ela é uma questãozinha de regência, como posso dizer, de regência clássica, né? Essa regência clássica é aquela regência da preposição. Então, eu vou analisar a preposição, qual é a preposição que cabe e a que não cabe. Vamos conversar algumas coisas aqui. Vamos lá. Então, ó, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente todas as lacunas, né? Então, ó, a decisão do juiz implicou. O verbo implicar, né, assim, o verbo implicar, ele é um verbo transitivo direto. Só que o que tem acontecido? Em essência, na nossa vida, a gente tem utilizado aqui, né, em essência na nossa vida, a gente tem utilizado a ideia do seguinte: a nossa noção é a de que a oralidade vem dizendo assim, implicar em, essa atitude implicará em problemas. Não, a oralidade colocou esse em, e aqui a gente não está entrando no mérito de correto ou errado, porque a gente sabe que isso tem muito a ver com o quê? Isso tem muito a ver com o momento de uso, né? Em que momento se utiliza? A gente está falando de norma culta? Está falando de norma culta, então implicar é VTD.
implicar sendo VTD, então a gente tem aqui, ó, a decisão do juiz implicou o cancelamento e não no cancelamento do jogo, tá? Então, ó, implicou o. Ah, Wagner, mas não podia ser implicou em? Não, exatamente porque, como eu disse para vocês, a gente vai ter aí uma influência e uma marca de oralidade. A marca de oralidade atrapalha essa construção, tá? Então, ó, a decisão do juiz implicou o cancelamento do jogo, já elimina aqui, ó, já chega para comigo e elimina a A e a C. Ainda que nem todos concordassem, meu Deus, e agora? Você vai concordar, o verbo concordar é um verbo transitivo indireto, e você concorda com alguma coisa. Então você concorda com a decisão, com essa decisão. Então eu venho aqui, ó, concordassem com essa decisão. A grande tristeza, vamos lá. Uma das grandes tristezas que nós temos com relação a essas construções, né, uma das grandes tristezas que nós temos com relação às construções de quê? As construções de regência, é que essas construções de regência, elas comumente são construções de regência extremamente decorebas. E aí os concursos, eles têm feito o quê? Eles buscam exatamente um momento muito específico, que é aquele momento do uso que a oralidade acaba não condizendo com a norma culta, que é muito comum, porque a gente usa muito mais oralidade do que norma culta, né, na nossa vida. Então eles vêm e pegam naquele ponto que você está acostumado. Então você já está acostumado com aquilo, certo? Você já está acostumado a usar esse em, você já está acostumado com algumas coisas, aí você buga ali na hora. Aqui não. Aqui quando você vai pensar, e aí se facilitar a sua vida, você manda mesmo aí, ó, concordassem com essa decisão. O resultado final favoreceu, aí você tem que se favorecer alguém, né? Então, ó, favoreceu o time que havia marcado mais gols. Então, neste nosso caso, nossa respostícula aqui, ó, vai ser o quê? Quando a gente chega aqui, só tem uma resposta possível, que é a letra D. Automaticamente, a gente pergunta e percebe aqui, ó, ninguém mais se interessou pelo impasse inicial. Então, aqui eu venho com pelo impasse inicial. Então, é uma questão também de decoreba, é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, tanto com relação à produção da redação, quanto com relação às questões. Então, são elementos muito voltados para isso, né? Assim, são elementos muito voltados para essas construções textuais, em que nós temos uma marca de oralidade muito corriqueira acontecendo ali, né? Aquela coisa toda. Tudo bem? Bora que só bora. Então, já vimos crase, já falamos de ortografia, novo acordo ortográfico, que por mais que não seja tão novo, ele permanece complicado, né? Ele permanece causando problemas para vocês e para todas as pessoas do mundo, menos para quem não segue, como acontece em Portugal, que assinou, mas não segue o danado desse acordo, só serviu para atrapalhar a gente. E regência. Agora a gente vai para um outro ponto muito importante, que é um ponto de concordância. Vamos dar uma olhada? Bora que só bora. Bora que só bora. Vem comigo. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Opa! Então olha só que interessante. A gente começa com... E aí você olha para a questão, você já percebeu que nessa questão nós temos o quê? Nessa questão nós vamos ter aí uma questão de concordância verbal. Concordância verbal, você sempre precisa ficar muito atento àquela ideia inicial de que a regra geral da concordância, ela vai jogar vocês para onde? Ela joga vocês para aquela visão muito específica, né? Aquele olhar muito específico para o núcleo daquele sujeito. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Só que o que acontece? Em muitos momentos nós temos elementos que são desvinculados, né? Nós temos elementos que se desvinculam. Esses elementos que se desvinculam, eles vão trazer ali um elemento que é aproximado. Ah, então eu tenho uma partitivo, mas eu tenho um modificador. Então eu tenho vários elementos que competem, vamos dizer assim, para que nós tenhamos uma visão diferenciada dessas regras especiais. Eu não gosto de chamar de exceção, eu gosto de chamar de regra especial, porque assim, aí vem aquele discurso chato, né, de mas o português é uma língua de exceções. Não, cara, ele tem regras especiais que se adequam, isso que é muito interessante.
A gente tem regra especial para muita coisa porque se adequa à nossa realidade. A gente tem tendências, né? E como nós temos tendências, a gente vai pensar o seguinte: vou fazer dessa forma aqui. E aí é a hora que você vai adequando a norma também ao falante, tá? Vamos ver o que a gente vai ter, ó. Alagoas é um nome no plural, né? É um nome do plural. Esse nome do plural, o que vai acontecer? Ele só vai ter verbos no plural se ele vier determinado por um artigo. Então aqui, ó, em Alagoas eu tenho singular. Só se fosse os Alagoas, que normalmente a gente não usa, né? Seria um verbo no plural. Então, somente se for no plural, se tiver o artigo, que a gente faz. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para os Lusíadas de Camões, isso vale para qualquer nome que esteja no plural, veja bem, isso vale para qualquer nome que esteja no plural, mas esse nome no plural precisa estar determinado, né, com um artigo antes. Se não veio determinado por artigo, o que acontece? Você vai ter o singular. Então seria Alagoas impressiona, Estados Unidos impressiona o mundo com seu potencial armamentista. Os Estados Unidos impressionam. Sertões de Euclides da Cunha é um excelente livro. Os Sertões de Euclides da Cunha são excelentes, né? E aí você tem essa relação. Aí do outro lado a gente tem o seguinte, ó. Ontem, então eles impressionam, né? Impressiona pelo, vamos riscar aqui, não vai a letra A, não vai a letra D, então impressionam pelo acolhimento dos turistas, ok. Ontem, 75% dos aprovados não, aí aqui eu tenho que se aplicar o quê? Um plural. Porque eu tenho 75 e eu venho com um determinante que também está no plural. Wagner, e se fosse 75% da população? Qualquer uma das duas, ou singular ou plural, porque aí você teria essa liberdade de ter um determinante no singular. Quando se tem um determinante no singular, a gente tem essa possibilidade mesmo, tá? A gente acaba tendo essa possibilidade de colocar no singular ou no plural, dependendo de qual é o determinante que a gente colocou ali, que a gente sapecou e ali. Tudo bem? Deu para entender? Beleza. Então, ó, dos aprovados não, vamos ver, presenciaram a comemoração. Boa. Então, não pode, continua não podendo ser letra A, continua não podendo ser letra D e continua agora letra E entrou no jogo. E aí você vai perceber que aqui você vai ter a noção, ó. Ele foi um dos que criticaram. Então vamos dar um tiquezinho aqui, ó. Então agora eu tenho criticaram. Então impressiona, check, presenciaram, check, criticaram, check. Por quê? Quando você fala ele foi um dos que, na verdade significa dizer ele foi um daqueles que, você está dizendo que mais de um falou, né? Então você vai dizer ele foi um dos que falaram, não um dos que falou. Você até pode fazer a segunda possibilidade, hoje já é aceita. Mas aí você vai olhar para onde? Quem é que vai definir essa bagaça? A última lacuna. Então aqui a gente vem com plural, né? E aí, ó, os Estados Unidos, ó, agora é diferente, aqui tá o pega, porque lá em cima vai funcionar de uma forma, aqui de outra forma. Então a gente tem plural. Seria perderam. Então, purucutu, purupupu. Então aqui essa é a nossa respostinha. Resposta letra. Aqui não vai ser por conta desse perdeu e no final das contas acaba não sendo. O criticou a gente até aceita. Aí você pode falar, Wagner, mas aí eu poderia dizer que eu tenho duas respostas. Não, não. Sabe por quê? Porque na verdade uma dessas respostas, ela na verdade não é uma resposta, né? Porque a outra inviabiliza. Então, cuidado, tá? E os Estados Unidos perdeu poderia? Não. Teria que ser Estados Unidos perdeu a partida, os Estados Unidos perderam a partida. Não tem para onde fugir, a gente precisa trabalhar com isso dessa forma. Tudo bem até aqui? Sem problemas? Mesmo? Vamos em frente? Vamos em frente, vou com vocês aqui. Segura aí comigo, ó. O que a gente vai ter? Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. Mais uma questão de quê? Aqui eu tenho mais uma questãozinha de ortografia, né? Então,
mais uma questão de ortografia. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Analise as alternativas a seguir, verdadeiro e falso. Usa-se hífen se a última letra do prefixo, vou marcar para vocês o prefixo aqui, ó, os dois prefixos aqui, ó. O prefixo ante, que ele dá um exemplo, ó, e micro. Guarda micro-ondas na sua cabeça. Então, ó, se do prefixo e a primeira letra do elemento seguinte forem iguais, ó, inflacionário, e aqui, onda, onda, olha a onda. Então, o que acontece? Essa alternativa está correta. Eu sempre gosto de dizer para vocês o seguinte, lembrem-se exatamente do micro-ondas, porque antes do novo acordo, micro-ondas era grafado de forma junta. O novo acordo veio e micro-ondas passou a ser grafado de forma separada. Beleza? Então a gente pensa dessa maneira. Letra A, verdadeiro, né? Então aqui, ó, board, a gente tem um Vzinho aqui. Não se usa o hífen nas palavras compostas. Médico cirurgião, não é assim, a gente tem aqui um hífen, ano-luz, a gente tem um hífen. Então aqui a gente já tem que é falsa. Né? Na verdade, a gente só não usa hífen em palavras que são formadas, são compostas, né? Ou seja, elas passam por processo de composição e não de derivação, quando é aglutinante, como acontece com embora, fidalgo, vinagre, aí a gente não coloca hífen. A gente coloca hífen somente em palavras derivadas, e a gente tem isso, né? Quando a gente vai, olha, minha irmã, inflacionário, micro-ondas, né? E aí a gente acaba passando, vamos dizer assim, essa ideia para frente. Mas cuidado, existem palavras compostas que se utilizarão sim de hífen. Tudo bem? Vamos lá, o que mais? Ó, dobra-se a consoante sem hífen se o prefixo terminar por vogal e o elemento seguinte começa com R ou S. Por exemplo, ultrassom e suprarrenal. Perfeito! É verdadeiro. Nossa respostícula, letra A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão. Então, a gente tem aí a letra A. O que acontece? É sempre importante dizer, né? A gente tem visto isso, por exemplo, com ultrarromantismo, semi-reta lá da matemática, né? São elementos em que o primeiro termina em E, o primeiro aqui termina em R e o anterior termina em vogal. E então a fonética nos diz que para se ter som de R, né, carro, não carro, né, assim, o carro, você ter esse rascantezinho aqui, você precisa de quê? A gente vai precisar de duas vogais. Duas vogais, entre duas vogais você dobra o R e o S. Sem esquecer, pelo amor de Deus, às vezes eu até digo isso e as pessoas falam, Wagner, mas ninguém esquece isso. Sim, esquecem com frequência. Vou pegar aqui um cafezinho, porque senão a gente não sobrevive. Esquecem com muita frequência, inclusive, que você precisa o quê? Separar esses encontros, né? São dígrafos. Quando você tem duas letras que representam um só som, você tem um dígrafo. O encontro consonantal é aquele em que você vai ter uma outra relação e aí os dois têm som. Tudo bem? Mas aí é coisa bem pouco cobrada hoje em dia, tem mais a ver mesmo com a relação de separação silábica, essas coisas todas. Prontos para ir em frente? Vamos aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa questão, vou jogar uma vinheta só para a gente respirar e aí a gente volta. Não se preocupem, tá bom? Então a gente vai fazer aqui uma quebrinha da vinheta só para a gente entender aqui algumas coisas. Vamos lá. Segura comigo. Analise o texto a seguir. Na oração O Espírito Humano não cria elementos do nada, eu tenho algumas análises. Vamos ver, ó. O sujeito, vale lembrar para vocês que vocês viram para essa criatura aqui que é o verbo e perguntam o seguinte: quem não cria elementos do nada? Aí você vai olhar para cá e você vai perceber que esse elemento todo aqui em verde, ó, o espírito humano, é o sujeito. Só que o que acontece? Vamos classificar o sujeito? Vamos lá. O sujeito tem a ideia de simples, quando ele apresentar somente um núcleo, e de composto, quando ele apresentar dois ou mais núcleos, certo? O que acontece é que só tem um núcleo que é espírito. Aí você deve falar, Wagner, e esse humano? Esse humano, minha gente, na verdade, aqui, ó,
é um adjunto adnominal, que eu brinco sempre que é o meu cachorro. Meu cachorro se chama adnominal. Então, é um adjunto my dog, né? Então, adjunto my dog é essa criaturinha aí, tá? Então, o número 1 já está incorreto, tá? Vale sempre a pena você fazer substituições, né? Ó, ele não cria elementos do nada para você descobrir quem é o sujeito inteiro. Normalmente, quando a gente está falando de BFC, independente do cargo mesmo, a gramática é cobrada de uma forma mais contextualizada e quando vem assim, ela vem de forma bem pontual, bastante simples, tá? Então lembre-se que quando para você ter um sujeito composto, você precisa ter, por exemplo, 2 substantivos envolvidos naquele sujeito, né? Se eu digo, por exemplo, o espírito e a vontade humanas. Temos uma, né, humana, temos uma diferença aí, o espírito e a vontade humanos, né? Então, você precisa de 2 substantivos no mínimo, tá? Então, fica errado porque não é composto. Não há uma ação, né? Não há uma ação no verbo não cria. Também está incorreta. Por que também está incorreta? Vamos pensar o seguinte. Fica incorreto porque é um pega e é um pega que pega uma galera com muita frequência. Por que é um pega que pega? É um pega que pega exatamente porque, na maior parte das vezes, o que vai acontecer? A gente se depara, vamos dizer, com a ideia de não ser uma ação porque tem um não. Ação não significa aquilo que se realiza, não é somente aquilo que se realiza. A gente entende a ação como sendo elementos que participam e tem um agente. Para ser ação precisa ser agente. É por isso que chover não consegue ser agente. Porque a gente considera um verbo de ação aquele verbo que você vai ter uma criatura, um agente que é capaz de fazê-lo acontecer. Criar precisa de um agente. Você tem que ter um agente criador. Então não é porque tem o não que o verbo deixa de ser ação. Muito cuidado com isso. Não é porque não temos ação que o verbo deixa de ser um verbo de ação. Tudo bem? Deu para te capturar? Deu para entender de boa? Então, vou seguir em frente, hein? Vamos comigo aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem com a gente. Vamos lá. O que a gente vai ter? Então, ó, para a próxima. O sujeito da oração é simples, humano. A gente já viu isso lá em cima que não. Até porque o sujeito, né? Vale sempre a pena a gente pensar que o sujeito é o espírito humano e o núcleo, que é a palavra sintaticamente mais importante ali, né? O núcleo seria espírito, mas o sujeito é todo. Wagner, mas por que não humano? Humano não é... Homem não é um substantivo? Sim. E humano é um adjetivo derivado de homem. Então, primeiro surge, né? Surge essa coisa de quem? Né? Primeiro vai surgir necessariamente o substantivo, nesse caso, e depois o adjetivo. Tudo bem? Vamos lá? Vamos chegar em frente? Vamos lá, vamos para frente aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó. O objeto da oração é direto. O objeto da oração é direto. E aí é elementos, exatamente. Elementos serve como objeto direto porque é ele que é criado. Perfeito. Então aqui, ó, está correto. O objeto é elementos. Certo? Check. Há um núcleo e um adjunto adnominal, espírito humano. Perfeito, que foi inclusive o que a gente conversou lá em cima, né? Então aqui, nossa respostinha é a resposta letra C de casa. Tudo bem? Resposta letra C. Super tranquilos? Encerramos esse nosso primeiro bloco. E a gente volta loguinho. Segura aí.